Matt, temos Steve Witkoff junto com Kushner. Eles estavam negociando no Oriente Médio e sabemos o que está acontecendo com o chamado plano de paz por lá e com o plano deles para Gaza. Basicamente, o que eles fizeram e o que estão discutindo é o que eu ganho com isso. Como podemos nos beneficiar da situação em Gaza? E temo que possa ser o mesmo caso com a guerra na Ucrânia. Esses dois caras estão negociando, mas no fim das contas não há diplomacia de verdade. Sabemos o quanto é importante, por exemplo, quando você tem, digamos, um nível de negociação com os Estados Unidos. É totalmente diferente de ter Dmitriev conversando com, digamos, americanos. Essas pessoas não são diplomatas. Elas não são treinadas para resolver questões. Elas apenas sabem lidar umas com as outras quando se trata do tipo de negociação que fazem em termos econômicos. Mas não têm a menor ideia de como chegar, digamos, a uma solução permanente ou sustentável para o conflito na Ucrânia. Right. Certo, certo. Você sabe, minha colega Karen Kwiatkowski descreve a política externa de Trump como um clientelismo voltado ao lucro e guerras enganosas. E eu acho que isso resume bem o que estamos enfrentando aqui, em termos das personalidades envolvidas e do que elas buscam. É realmente essa mentalidade de o que eu ganho com isso, como enchemos nossos bolsos. Vimos isso no primeiro rascunho dessa proposta de paz. A ideia de que 100 bilhões de dólares seriam retirados, e isso estava no plano de 28 pontos. 100 bilhões de dólares seriam retirados de ativos russos congelados e investidos na reconstrução da Ucrânia, e que russos e americanos dividiriam os lucros. Quer dizer, se você voltar e olhar aquele plano de paz de 28 pontos, a ideia de lucro domina a parte sobre reconstrução. Normalmente, isso é algo que fica escondido. Qualquer pessoa familiarizada com a indústria do desenvolvimento sabe o quão suja ela é, sabe o quão corrupta ela é, sabe que boa parte desse dinheiro acaba voltando para bancos e empresas americanas e, eventualmente, para os cofres das campanhas políticas nos Estados Unidos. Mas aqui eles estão dizendo isso abertamente, certo? Eles nem tentaram esconder. Normalmente, um programa de reconstrução dessa magnitude, puxa, os abutres que ficariam circulando, sabe? Esse tipo de coisa. Como está escrito no Evangelho de Lucas, certo? O que Jesus diz? Onde estiverem os mortos, ali se ajuntarão os abutres. Certo. E isso é certamente algo que, eu acho que expressa a visão americana sobre reconstrução pós-guerra, seja qual for a forma de dizer. Então, sabe, essa ideia de que sim, eles querem encher os próprios bolsos, que o que eu ganho com isso domina o pensamento deles. Vimos isso se manifestar na Ucrânia. Vimos isso desde o início dessa guerra que começou em 2022. Eu sei que começou em 2014, mas enfim, na ideia dos bancos americanos que foram à Ucrânia e basicamente conseguiram compromissos para serem os responsáveis por reconstruir o país depois da guerra. Certo. Não sei em que ponto isso está agora, mas certamente vimos isso logo no começo. A busca por lucro que iria acontecer, sabe? E quem são esses bancos? Bem, eles são os amigos, os aliados do governo Biden, certo? Quero dizer, vemos como esta guerra, como todas as guerras, é um esquema, nas palavras imortais do general do Corpo de Fuzileiros Navais Smedley Butler. Acho que isso está muito claro. A ideia de buscar lucro, de o que eu ganho com isso, pelo governo Trump, com o plano para Gaza, que também foi negociado por Witkoff e Kushner, acho que é ainda mais explícita. Essa ideia de monetizar 70% da costa de Gaza, como foi revelado em uma reportagem do Wall Street Journal há cerca de uma semana. O plano se chama Projeto Sunrise e prevê um investimento que gera lucros enormes. E se o povo palestino está envolvido ou não, isso nem sequer é uma preocupação secundária ou terciária para essas pessoas. Not even secondary or tertiary to these people, so the idea of Então a ideia de conquista aqui
seja por meio da aniquilação literal de um povo, como o povo palestino em Gaza, ou no sentido de ser o tomador de decisões, o fazedor de reis, como quiser chamar, dos Estados Unidos nas negociações entre Ucrânia e Rússia, não acho que alguém discorde da ideia de que os americanos são aqueles que podem decidir o destino dessa questão. Certamente, não estou dizendo que russos e ucranianos não têm agência, mas os Estados Unidos são um fator tão importante em tudo isso que de fato cabe aos americanos determinar como isso vai prosseguir. E, novamente, os russos podem se retirar a qualquer momento. Os ucranianos, não. Os europeus, por sua vez, estão claramente fazendo o possível para sabotar isso, e assim por diante. Mas a primazia dos americanos nisso, bem, isso é uma forma de dizer, como somos esse fator dominante, a liderança americana por meio de Trump, Witkoff, Kushner, bem, isso significa que devemos ficar com os despojos, certo? Quer dizer, você vê esse lucro grotesco, o compadrio, as guerras enganosas, como Karen diria, que definem e realmente ajudam a entender a política externa de Trump. Não como está expressa na política de segurança nacional divulgada há algumas semanas, mas como se manifesta na prática, seja em ação militar, como o que estamos vendo prestes a acontecer na Venezuela, ou em ação diplomática, seja na Ucrânia ou na Palestina. Vou dizer o seguinte, uma coisa realmente notável sobre o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, em termos de negociações, é o papel dos Estados Unidos como beligerante e mediador ao mesmo tempo. A ideia de que os Estados Unidos são um dos beligerantes no conflito, mas também o mediador, não sei se consigo pensar em outra guerra ou situação com esse tipo de configuração como vemos aqui. E claro, acho que muitos de nós sentimos certa apreensão em relação a isso. Mas, até agora, como estamos dizendo, isso levou a um ponto, sob o governo Trump, em que talvez haja um fim para esta guerra, ou pelo menos alguma forma de paz. Não importa quantas vezes Donald Trump repita que esta é a guerra de Biden. Sabemos que essa guerra começou em 2014, durante o governo Obama, depois continuou sob o governo Trump, o governo Biden, e agora Donald Trump 2.0. Mas você acha que eles estão fazendo a mesma coisa? O governo Trump fazendo o mesmo em Taiwan, ao enviar mais armas para lá? Com certeza. Com certeza. Acho que o governo Trump, em relação a Taiwan, da mesma forma que foi na primeira fase, está forçando os limites aqui, fazendo de tudo para provocar, fazendo de tudo para satisfazer aqueles em Washington, D.C., que realmente querem uma guerra, e acreditando que podem controlar a situação e levá-la até o limite. A ideia é, vamos pressionar, vamos provocar, vamos cutucar os chineses para obter vantagem política interna. Com certeza. Acho que foi isso que vimos acontecer no governo Obama. Sabe, eu estava em Washington, D.C., em 2014 e 2015, envolvido em alguns esforços no Capitólio. E dava para ver o governo Obama, sabe, deixando marcas de unha no batente da porta, enquanto era puxado cada vez mais para dentro desse conflito com a Rússia. Principalmente por causa da indústria de armamentos que queria isso, da indústria de combustíveis fósseis, dos europeus que também queriam, e, mais importante ainda, dos membros do Congresso que estavam famintos por isso. E agora vemos o mesmo com a China. Temos visto isso há décadas. Mas sabe, nessa última Lei de Autorização de Defesa Nacional, aprovada nas últimas semanas, há uma legislação dentro da NDA que orienta o Departamento de Defesa a enviar mais navios pelo Estreito de Taiwan. Essa ideia de enviar essas patrulhas de liberdade de navegação, como eles chamam, é basicamente ir lá e cutucar os chineses, certo? Quero dizer, essa ideia de vá lá fora e veja se consegue arrumar uma briga, esse tipo de coisa, eu acho algo que os americanos têm. Deveria dizer assim, muitos americanos em Washington, D.C. têm desejado isso há muito tempo. A ideia de que a China deve ser nosso próximo inimigo não é nova. Se você voltar e olhar para meados dos anos 1990, o aumento da preocupação,
se é que se pode chamar assim, da liderança americana, da liderança em política externa em relação à China já estava presente. E certamente a forma como o governo Clinton passou a dar ênfase ao Pacífico, destacada, é claro, por tensões em torno de Taiwan, incluindo o envio de 2 grupos de porta-aviões para a costa chinesa, basicamente dizendo, e aí, o que vocês vão fazer a respeito? Sabe, esse impacto sobre os chineses nos levou aonde estamos agora. Se as pessoas se lembram, Condoleezza Rice, quando assumiu o cargo de Conselheira de Segurança Nacional de George W. Bush em 2001, disse que a China era a principal preocupação dos Estados Unidos. Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, é claro, tinham outra opinião sobre isso, certo? Quero dizer, o pivô asiático de Barack Obama, isso deveria definir seu segundo mandato. O pivô asiático, Obama, foi mais ou menos cancelado, por dizer. Porque, é claro, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico na Síria tinham outras coisas sobre have other things to say about that, right? I mean, so, I bring up those 2 points. Certo. Quero dizer, menciono esses 2 pontos apenas para lembrar as pessoas de que grande parte da realidade deste mundo é moldada pelas ações dos Estados Unidos. Certo. Os ataques de 11 de setembro de 2001 são uma consequência direta, um retorno direto da política externa americana ao longo das décadas. E claro, a situação na Síria, seja aquela guerra civil devastadora e horrível, ou o surgimento do Estado Islâmico, é toda uma consequência das ações dos Estados Unidos. Assim, os americanos que querem mudar o foco e iniciar esse novo conflito com a China continuam se frustrando com os velhos conflitos que eles mesmos criaram. E especialmente, se voltarmos à origem da Al-Qaeda e à razão desse conflito, tudo remonta à Guerra Fria. A Al-Qaeda existe por causa da nossa guerra com a União Soviética. Al-Qaeda exists because of our war with the Soviet Union. So, I mean, the idea that the Americans can't get out of their way. Quer dizer, a ideia de que os americanos não conseguem sair do próprio caminho e a realidade de que o legado de suas ações perdura por décadas. O retorno dessas ações não é algo que acontece uma única vez. Ele se estende por gerações. Não acho que isso seja algo que os Estados Unidos tenham realmente compreendido. Mas certamente, a retórica sobre a China, a discussão, a obsessão com a China, está presente nos Estados Unidos, em Washington, em todo o Congresso. E não acho que Donald Trump queira entrar em uma guerra com a China, mas acredito que sua administração gosta da ideia de, mais uma vez, testar os limites, provocar os chineses, obter apoio político interno, tirar proveito disso, agradar as várias bases em Washington, D.C., que desejam a guerra, ou pelo menos gostam da ideia de uma guerra com a China. E claro, isso pode muito bem resultar na guerra com a qual eles tanto fantasiam. E sabe, acho que quase todos nós, certo, Nima, incluindo, acredito, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo agora, concordariam que os Estados Unidos não teriam a menor chance em uma guerra contra a China. Não conseguiríamos resistir por mais do que algumas semanas. A capacidade industrial dos chineses acabaria inevitavelmente sobrepujando os americanos. Não me importa o quão avançada seja a tecnologia de um lado em comparação com o outro. O fato de os chineses não travarem uma guerra há várias décadas e não terem experiência, nada disso importa. Uma guerra desse tipo se resumiria à capacidade industrial, medida não em anos, mas em meses. E acho que essa seria a realidade para os americanos em uma derrota em uma guerra contra a China. Matt, olhando para o Oriente Médio e a Ásia Ocidental hoje, me parece que muita coisa mudou. Tudo está de alguma forma estranho. Quando você vê a Arábia Saudita atacando 2 navios que transportavam armas dos Emirados Árabes Unidos com destino ao Iêmen, eu nunca imaginei que esses 2 países poderiam se atacar. E não é só a Arábia Saudita e os Emirados. Veja o Netanyahu indo a Chipre junto com a Grécia, de alguma forma formando uma espécie de coalizão. Por outro lado,
Erdogan está indo ao Irã e conversando com autoridades iranianas. O que está acontecendo no Oriente Médio, na sua opinião? E como essas guerras intermináveis estão mudando a face da região? Porque, na minha opinião, o que está acontecendo dentro dos Estados Árabes, considerando sua política externa, especialmente depois do ataque a Doha, é que eles estão modificando seus cálculos neste momento. Acho que, bem, não podemos esquecer outra grande coisa que aconteceu na última semana ou algo assim. Um enorme acordo de gás natural entre Israel e Egito, em que o Egito vai comprar, 35 bilhões de dólares em gás, com licença, de Israel. Acho que essas são as consequências dos últimos 2 anos de guerra. Seja a guerra, o genocídio em Gaza, o Líbano, a Síria, os ataques ao Iraque, claro, a guerra com o Irã, as batalhas com os Houthis, e que os Estados Unidos e os israelenses saíram dominantes, especialmente os israelenses. Os americanos acho que aprenderam uma lição sobre estarem sobrecarregados, sabe? E podemos relacionar isso ao que acabamos de falar sobre a China. Na verdade, talvez eu não devesse dizer que eles aprenderam uma lição. Eles deveriam aprender uma lição sobre estar sobrecarregados. Mas não sei se aquela, como Larry Wilkerson gosta de citar Barbara Tuchman, a teimosia de Washington, D.C., foi penetrada pela realidade. Acho que o que vimos é, infelizmente, um sucesso estratégico por parte dos israelenses. Agora, há todo tipo de questões dentro de Israel que podem levar à sua própria ruína. E podemos falar sobre isso separadamente. Mas pelo menos geopoliticamente, em nível regional, o domínio dos israelenses é claro, e acho que a maioria das nações está reconhecendo isso. Para onde isso vai, teremos que ver. Quero dizer, já disse antes, por que os turcos ainda não começaram a desenvolver uma arma nuclear? Eu não entendo. Não sei. Pode muito bem acontecer. Outras nações também. Mas a ideia de que os israelenses estão estabelecendo um certo grau de primazia, em grande parte devido ao apoio dos Estados Unidos, é evidente. E eu acho que o que estamos vendo, então, é uma disposição entre as nações de trabalhar com Israel, reconhecendo a realidade diante delas, certo? Isso inclui relatos sobre o aumento dos laços militares entre os estados do Golfo e os israelenses, mediado pelos americanos, mas de uma forma que há 5 ou 6 anos seria impensável. Então acho que há esse reconhecimento. O que vem junto com isso, porém, é curioso. Trata-se desse bombardeio pelos sauditas contra os veículos do STC, o Conselho de Transição do Sul. Sabe, quem acompanha isso vai saber. Viram o vídeo daquilo? Todas aquelas caminhonetes brancas. E ainda não descobrimos de onde vêm todas aquelas caminhonetes brancas. Eu as vi a vida toda nesses conflitos. Mas sim, essa ideia de que os sauditas atacariam o STC, que é claramente uma organização aliada dos Emirados, e então os Emirados também se retirariam do Iêmen. Ok. Há algo acontecendo aqui em termos de equilíbrio de poder. Talvez os Emirados não queiram ficar sobrecarregados. Certamente acho que no caso do Iêmen, o STC recentemente tomou grandes partes das 2 regiões orientais do país. Eles querem declarar independência, criar seu próprio sul do Iêmen. Isso é algo que os sauditas não querem. Então, será que os Emirados sabiam que isso estava por vir? Os emiradenses entenderam que, certo, o STC está indo longe demais, ultrapassando os limites do que os sauditas querem aqui, que isso não vale a pena para eles, que não estão tão comprometidos com a ideia de controlar o Iêmen, que preferem ter melhores relações com os sauditas, deixar que os sauditas bombardeiem esses grupos, tentem obter algum controle. É isso. Deixar os sauditas lidarem com o Iêmen. É isso que os emiradenses estão dizendo neste momento, que talvez não vale a pena para eles. Mas veja, há uma mudança acontecendo na região por causa dos últimos 2 anos de genocídio. E claro, se voltarmos e olharmos para as causas profundas, as razões fundamentais pelas quais ocorreu a inundação de Al-Aqsa, por que a resistência palestina realizou aqueles ataques em 7 de outubro, as realidades geopolíticas impostas aos palestinos pelos acordos
acordos de Abraão foram realmente uma motivação central. Há muitas outras motivações também, mas essa era uma questão central para os palestinos, a ideia de que estamos sendo deixados para trás. Todas essas nações estão aderindo aos acordos de Abraão. O governo Trump, bem, naquele momento ainda faltava um ano, mas a ideia era que ninguém iria apoiá-los, que eventualmente todos simplesmente deixariam os palestinos para trás. Precisamos fazer algo a respeito disso, pelo menos não sair em silêncio. E sabe, infelizmente, a realidade é que 2 anos após a inundação de Al-Aqsa, isso não foi bem sucedido. Esse objetivo da resistência palestina não foi alcançado. Sabe, não é preciso ir além da resolução do Conselho de Segurança da ONU que transformou o plano Trump-Netanyahu-Gaza em lei internacional. Se você precisa de prova de que os palestinos foram abandonados e deixados por conta própria, lá estava ela. A Argélia, de todos os países, votou contra os palestinos. Eles não têm amigos, ninguém disposto a ficar ao lado deles, exceto os Houthis. O restante dos países que supostamente faziam parte do eixo de resistência com eles foi enfraquecido, silenciado, dissuadido pelos israelenses. Então, mais uma vez, voltamos à ideia do sucesso estratégico dos israelenses e dos americanos nos últimos anos. É inegável. Quer dizer, sabe, podemos ir país por país, se quiser, por toda a região, mas essa é a realidade. Acho que há um entendimento que se consolidou no Oriente Médio, de que no futuro previsível, Israel é dominante. E enquanto tiver o apoio americano, o que, apesar das pesquisas de opinião e do sentimento nos Estados Unidos, não vejo mudar. Quero dizer, alguém duvida que o memorando de entendimento que concede a Israel 3,8 bilhões de dólares por ano e que está prestes a expirar, não será renovado. É bem possível que seja até dobrado pelos próximos 20 anos. Se foi isso que demos a Israel em 2015, o que vamos dar agora? Sabe, se há 10 anos dávamos a eles quase 4 bilhões de dólares por ano, agora podemos dar 5 bilhões, 6 bilhões, até 10 bilhões por ano. E se o Congresso fizer isso, e claro que vai, não importa o que digam as pesquisas de opinião pública, então sim, acho que essa é a terrível realidade que estamos enfrentando. Por mais que entendêssemos o que a resistência palestina tentava alcançar, por mais que tivéssemos ficado do lado deles, os apoiado, os sustentado e nos solidarizado com eles, eles perderam. E essa é a terrível realidade que enfrenta não apenas o povo palestino, mas acredito toda a região.